Novela favorita, Eu vim capítulo 115. porque eu preciso te pedir perdão. Dia 21 de outubro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor... Me perdoa, minha filha. Não saia desse Perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Novela favorita, capítulo 115. Sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal. Galera, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição e é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aqui no seu tablet, no seu celular ou no seu computador. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Vamos lá? Irene pede perdão para Donatella e fala que ela não gostava mesmo dela e torcia para Marcelo ficar com Flora. Depois chora e fala que ela, Irene, tem culpa por tudo o que eles passaram. Mas Donatella diz que ela só foi mais uma vítima da Flora e que por ela, ao odiar tanto, só facilitou para Flora. Irene chora e fala que viveu a vida toda com medo. Medo de se casar com um homem que não amava, medo de tudo. E tinha medo dela porque ela era autêntica e que era melhor não ter nascido. Donatella fala que todo mundo caiu no papo da Flora. Nesse momento, Irene passa mal e pergunta que se tem alguma forma de ela a perdoar. Donatella segura na mão dela e fala pegar água com açúcar para acalmá-la. Na outra cena, Flora passa gelo no rosto e diz que Donatella fazia assim. Depois ri e pergunta se ele encontrou Fafá de novo e briga com ele dizendo que ele ainda não conseguiu o DVD. Depois manda ele preparar o banho e o chama de velho esclerosado. Na outra cena, Irene conta como Flora falava sobre os crimes e que Silveirinha quer que a Flora fuja. E ela falou que embolsou 500 milhões de dólares. Donatella e Lara contam que a tal empresa estava falida e tinha uma dívida gigantesca. Irene passa mal e fala que ela vai destruir o patrimônio da família dela. Depois sai, mas antes pede perdão mais uma vez a Donatella. Na cena seguinte, Lumena e Silene conversam sobre Harley e Luma fala que Harley é o único herdeiro da Fantine. Nesse momento, Maria do Céu chega e pergunta se ouviu bem, o Harley é o herdeiro das Fantine? E fala que se for mesmo, ela tem o direito de saber porque vai ter um filho dele. Mas Silene fala que ela só está atrás do dinheiro, né? E manda ela voltar para Orlandinho. Maria do Céu fala que não e diz que se ela quisesse dinheiro, tinha ficado com Orlandinho. Silene conta tudo para Maria do Céu e manda ela ir reivindicar os direitos dela. Mas Maria do Céu fala que não e diz que não quer prejudicar ninguém. Depois entra para descansar. Na outra cena, Irene faz drama e fala que não queria ter nascido. Lara fala para ela não pensar assim e diz que eles só precisam encontrar as provas para colocar Flora na cadeia e conta sobre o DVD. Irene fala que eles precisam agir rápido e Lara pede para ela ter calma porque o Zé Bob está na cola do tal americano. Na outra cena, Zé Bob tenta falar com um americano que trabalha pro Miguelito. O americano não cai nesse papo e sai. Zé Bob vai atrás dele no banheiro e diz que trabalha para Flora e ela quer mais dinheiro. Ele pergunta se ela não está satisfeita com os 500 milhões. Zé Bob fala que ele está confessando que pagou ela para ferrar a Fantine, então o americano bate em Zé Bob e depois o ameaça com uma arma e diz que não quer ser seguido. Depois ele apaga Zé Bob e sai.
Na outra cena, Dodge reclama de Flora ter roubado a ideia dele e fala que vai atrás de Fafá para pregar pro DVD. Dodge sai e Manu liga para Harley e diz que tem notícias, mas pede para ele levar a grana. Na outra cena, Zé Bob fala que não imaginava que o cara estava armado. Depois fala que tem pena de Irene por tudo que está enfrentando. Na outra cena, Elias fala que queria que ela estivesse brincando e não se entregasse, e diz que só tem a agradecer a ela. Rosana se emociona e fala para ele esquecer o exame de DNA. Elias pede um abraço de despedida, mas acaba beijando ela e pede para ela ficar. Rosana diz que isso seria um erro. Na outra cena, Juca conserta a torneira e depois dá um presente para Lorena. Lorena agradece e fica meio sem jeito. Juca sai e Catarina chega. Então, Lorena desabafa com ela e diz que está se sentindo atraída por Juca, mas que ela é casada e não vai acontecer nada entre eles. Catarina fala que se ela está sentindo isso é porque o casamento dela não está bem. Na outra cena, Léo dá em cima de uma mulher no bar e a leva para casa, e os amigos comentam que a primeira dama disse que ele não dá no couro. Na outra cena, Dodge segue Fafá. Ela chega no hotel e fala com Silveirinha que ele deveria chantagear Flora com o DVD. Silveirinha conta que guardou o DVD no ventilador e diz que precisa ir agora. Silveirinha sai e logo depois alguém bate na porta. É Dodge que entra e ameaça Fafá e manda ela contar onde está o DVD. Fafá fala que não sabe, mas olha para o teto. Dodge desconfia e encontra o DVD no ventilador. Depois sai. Na outra cena, Manu conta que o DVD está com Fafá e diz que isso é tudo que sabe. Harley fala que ela poderia ter tido outro final e sai. Na cena seguinte, Orlandinho está nervoso esperando por Maria do Céu e diz que precisa reconquistá-la. Mas as meninas vão para cima dele e o apoiam. Maria do Céu chega e manda elas saírem de cima do marido dela. Então Orlandinho pede para ela voltar para casa, mas Maria do Céu diz que não. E diz que o chamou ali para contar que o Harley é o único herdeiro do Império Fontine. Orlandinho fala que agora ela vai querer voltar para ele, só porque ele é mais rico. E depois pede para ela voltar para casa e diz que pode dar uma vida muito boa para ela. Maria do Céu fica super ofendida e manda ele sair dali. Na outra cena, Zé Bob diz que precisa falar com Irene agora mesmo. Lá dentro, Irene pede para eles não deixarem a Fontine entrar em risco. Lara entra e fala que Zé Bob tem algo para dizer. E Zé Bob conta que ouviu do americano que eles deram o golpe e o escândalo já estourou nos Estados Unidos e que a W Paper tem uma dívida de bilhões. Harley fala que pode ser o fim da empresa Fontine e Irene entra em desespero. Na outra cena, Zé Bob chega em casa e conta que Irene foi para a missa de Gonçalo e Harley conta que o DVD está com Fafá. Na outra cena, Dodge pega uma tábua no chão. Manu chega e desconfia que o DVD está ali. Dodge manda ela sair dali e diz que não precisa mais dela. Na outra cena, Silveirinha atende o celular e Fafá conta que o Dodge pegou o DVD. Lá em cima, Flora maltrata ele e diz que vai na missa de Gonçalo. Silveirinha manda eles fugirem logo e fala que o DVD está rolando em mão e diz que tem um mau pressentimento. Flora fala que ele é um urubu e vai perder a paciência com ele e sai. Na outra cena, Flora chega na missa sem ninguém ver e a missa termina. Então Flora vigia de longe e vê Harley abraçando Irene. Depois, Irene pede para ficar um pouco sozinha ali. Todos saem. Nesse momento, Flora aparece e fala que queria chegar antes, mas não conseguiu, e fala que vai se mudar, mas veio se despedir. Irene fica assustada e pergunta como ela tem coragem de ir à missa do homem que ela mesma matou e a chama de assassina. Irene chama Flora de assassina e Flora pergunta por que ela está dizendo isso. E Irene fala que ouviu ela falar com Silveirinha e pergunta por que ela fez isso tudo com eles. Flora lembra que quando conheceu o Marcelo,
Lembrou de quando era criança e não podia ter um caderno porque era pobre, mas Silveirinha deu o primeiro caderno para ela. Estava escrito Fontine nele. E quando conheceu Marcelo, decidiu ter ele para ela. Irene fica furiosa, mas Flora fala que foi muito fácil e que ela, Irene, é muito burra, uma topeira, e que caiu na lábia dela e que ela sempre disse que ela queria ouvir, era só falar o que ela queria ouvir, e continuou falando que todos tentaram alertá-la, mas ela nunca ouvia. Irene fala que vai fazer de tudo para ela voltar para a cadeia. Flora fala que agora ela vai ter uma vida de rainha e ela vai ter que assistir à queda do próprio império. Irene passa mal e Flora pede para ela não morrer agora para poder assistir tudo. Irene fala que ela vai para o inferno e a chama de maldita e cospe na cara dela. Flora fala que o inferno é ali e ela vai passar por ele agora. Nesse momento, Lara chega e manda Flora sair dali. Flora sai, mas antes zomba delas. Então, Lara tenta acalmar Irene e a leva para casa. Em casa, Irene pede perdão para Pedro. E nesse momento, a empregada fala que Harley chegou com uma amiga. Donatella entra e Irene dá boas-vindas a ela. E Lara conta que Flora foi à missa. Irene chama Harley e fala que pediu desculpa para Donatella e Pedro, mas que quer se desculpar com ele também. Harley fala para eles esquecerem isso. Irene diz que está cansada e sobe. Donatella fala que apesar de tudo está muito feliz por estar ali com eles. E Lara e Harley se perguntam como Irene vai ficar quando descobrir que ela não é neta dela de verdade e que ele é o neto dela. Na cena seguinte, Norton chega e conta que a W Paper está devendo 2 bilhões de dólares. Lara pergunta o que vai acontecer e Irene pergunta como a Fontine fica. Norton fala que a W Paper pediu na justiça para Fontine pagar a dívida e o juiz concedeu. E isso quer dizer que praticamente a Fontine está falida. Lara fala que eles precisam tentar provar que não sabiam de nada, mas eles dizem que não tem como porque a Flora e o americano armaram muito bem isso tudo. Irene se culpa por tudo e chora. Norton fala que é melhor avisarem os funcionários. Irene continua orando e dizendo que a culpa é toda dela. Na cena seguinte, Zé Bob abre a tábua no chão, mas não encontra o DVD. E Manu diz que então o Dodge tirou o DVD dali. Dodge assiste do lado de fora e vai beber no bar. Então começa um tiroteio e o bandido entra no bar para pegar abrigo. Dodge manda ele ir para casa dele procurar uma tal de Manu. Depois Dodge fala para a polícia que o bandido foi para casa com uma mulher e aponta a polícia para ir lá. Na outra cena, Lara se desculpa por ter acusado ele de interesseiro e Harley fala que Donatella sempre vai ser a mãe dela e não quer disputar nada com ela. Nesse momento, Cassiano chega e Lara conta que a Fontine faliu. Depois sai com Cassiano, mas antes agradece a Harley. Na outra cena, o bandido entra e Manu se esconde debaixo da mesa. A polícia entra e prende o bandido, mas leva Manu junto. Na rua, Dodge vê tudo e sorri. Na outra cena, a avó Geralda chega na casa de Silene e fala que também era da vida. Nesse momento, Maria do Céu chega e a avó Geralda pede para ela voltar para Orlandinho e conta que ele não está nem comendo, mas Maria do Céu diz que já decidiu, não adianta oferecer dinheiro para ela. E a avó Geralda fala que já fez exatamente as mesmas coisas que ela fez e que gosta muito dela. Maria do Céu diz que ela é a única que não a julga. A avó Geralda pede para ela pensar bem e diz que está esperando ela em casa. E sai. Silene chega e Maria do Céu diz que não sabe o que fazer e que gosta de Orlandinho. E fala que acha que irá amar Cassiano a vida toda e não está preparada para deixar de gostar dele. Na cena seguinte, Damião briga com Grace para mandar as crianças para casa logo, mas Grace insiste para elas fazerem algo de bom com esse dinheiro. Depois Damião sai
e Grace fala que já sabe o que vai fazer. Na cena seguinte, a mulher que ele a levou para casa fica zombando dele porque ele não dá conta, é broxa. Nesse momento, Catarina chega e vê Léo tentando forçar sexo com ela, mas ela diz que não atura homem bêbado nem broxa e sai. Então, Catarina pede para ele assinar o divórcio logo e Léo recusa. A cena vai para Catarina reclamando dele com Lorena. Lorena aconselha ela a não ligar para isso e viver a vida dela e pergunta sobre Vanderlei. Catarina diz que precisa pensar mais. Nesse momento, a Melinha chega e conta que as crianças roubaram o dinheiro dela e sumiram. Na cena seguinte, Grace entrega a mala para Diduzinho e fala para ele usar o dinheiro para o bem. Na outra cena, Norton conta para os funcionários que a Fantine sofreu um golpe de bilhões e vai entrar em falência, mas continua dizendo que eles vão tentar resolver tudo e pede calma a todos. Depois, diz para Damião esperar pelo pior. Na cena seguinte, Átila conta para Coppola sobre a Fantine e Coppola fala que vai até a fábrica. Na outra cena, Catarina e Stella comentam sobre a fábrica e como isso pode atrapalhar a cidade. Depois, Catarina diz que Léo se recusou a assinar o divórcio. Nesse momento, Vanderlei chega com as verduras e dá uma maçã para Catarina. Depois rouba um beijo dela e sai. Na outra cena, os funcionários reclamam com Coppola do medo deles. Coppola tenta acalmá-los e fala que eles não vão permitir que fechem a fábrica. Na outra cena, Norton fala para Irene que para eles pagarem todas as dívidas, ela precisa se desfazer de todas as outras empresas e imóveis e sai. Então, Irene pede a aprovação de Lara para vender o rancho porque ela é a única herdeira deles, mas Lara fala que não é e conta que o Harley é o verdadeiro herdeiro e conta que ele é o filho sequestrado do Marcelo e da Donatella. Então, Irene fica em choque e fala que então eles são irmãos. E Lara conta que não é filha do Marcelo, e sim do Dodge, e que Flora usou isso para dar o golpe, e fala que agora ela reencontrou o neto. Irene fica triste e diz que Gonçalo notou que Harley parecia ele, e ela não. E Lara chora falando que não é neta dela, que é só um golpe, mas Irene fala que nunca vai deixar de amá-la como a neta, e abraça ela. Na outra cena, Dodge liga para os hotéis e encontra onde Flora está. Na cena seguinte, Cassiano tenta acalmar Lara, mas eles acabam brigando porque Cassiano tem ciúme de Harley e Lara o defende. Na outra cena, Flora canta e abre a porta do quarto, e é Dodge que entra e fala que ouviu ela cantar. Na outra cena, Harley chega e Irene conta que já sabe de tudo e está muito feliz em ter ele como neto. Depois abraça Harley, que fica muito feliz. E assim termina o capítulo 115 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante essa inscrição e é importante também que você ative o sininho de notificações, deixe o seu like e deixe aqui também o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.